A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Olá, eu sou Léo Lopes e está no ar o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 29 de julho de 2024 e essa é a nossa 24ª edição. Esse episódio conta com o apoio da Content Academy, que é uma plataforma de cursos online voltada para quem quer trabalhar com criação de conteúdo, onde o mais legal é que os professores são os próprios criadores e os profissionais que trabalham com eles. Tem curso de True Crime com Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos, tem web jornalismo independente com o Álvaro e a Ana, do Meteoro Brasil, tem Storytelling com o Kendi, do Normose, tem o curso de edição de vídeo para YouTube com o Will do Jogatina Maneira e tem o meu curso Podcast para Todos, que tá com uma mega promoção por tempo limitado. Vai lá e aproveita. Também tem mais um monte de cursos incríveis. Então, entra lá no site para dar uma conferida em contentacademy.com.br. Se você também quiser anunciar a sua marca, produto ou serviço com a gente aqui no Pod Notícias, tanto no podcast como no nosso site, e atingir um público qualificado que se interessa pelo podcast aqui no Brasil, manda um e-mail para o contato@podnoticias.com.br que a gente vai ter o maior prazer em conversar com você sobre todas as opções de publicidade. Caso você queira colaborar com a gente, com texto, sugestão de pauta ou enviando notícias, também vai ser muito bem-vindo e pode fazer isso através do mesmo e-mail. Para começar o programa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os hábitos de escuta do público negro de podcasts dos Estados Unidos. A Signal Hill Insights publicou na semana passada uma pesquisa focada especialmente nesse recorte demográfico, já que, segundo a empresa, a cor, raça e etnia dos entrevistados quase nunca são levados em conta nas pesquisas sobre podcast. O relatório mostrou que os ouvintes negros americanos são grandes consumidores de podcasts sobre esportes, música, religião e espiritualidade. Outro dado importante é que no ano passado, 43% dos ouvintes negros ouviam podcasts todos os meses. Esse ano, esse número subiu para 47%, que é um aumento de 4 pontos percentuais ou um crescimento de 10%. Ou seja, de 2023 para cá, o crescimento dessa parcela de ouvintes foi acelerado. Quando se trata de publicidade, os anunciantes precisam atender a algumas necessidades específicas desse público se quiserem ter sucesso. Por exemplo, ouvintes negros tendem a se engajar melhor com podcasts que tenham hosts negros. Olha aí, quem diria que representatividade importa, não é verdade? O estudo da Signal também apontou que os ouvintes negros são mais propensos ao empreendedorismo, então eles buscam mais podcasts com a tag negócios do que com a tag carreira, e também compram mais produtos através de recomendação. Com as informações levantadas pela pesquisa, os anunciantes já têm um norte para pensar em publicidade direcionada. Se os anúncios forem feitos com capricho, as marcas podem conquistar um público ainda mais engajado do que o público geral. Ainda falando sobre os ouvintes dos Estados Unidos, uma pesquisa recente da Edison Research, em parceria com a SiriusXM e a Group M, concluiu que quase 60% das mulheres americanas ouvintes de podcast também são fãs de esportes. A pesquisa se chama Sports Audio Report Female Fans e contou com a participação
de 1.502 mulheres americanas que acompanham esportes e ouvem podcasts. O estudo mostrou que 57% das ouvintes de esportes acompanham conteúdo de áudio esportivo com frequência, enquanto 70% delas acreditam que os esportes fortalecem os laços com os familiares. É legal saber que lá nos Estados Unidos eles também têm a cultura que aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, com o futebol, aquela de toda a família torcer para um time só, vibrar com a vitória, assistir os jogos juntos, enfim. É claro que lá não deve ser com o futebol, né? Talvez com o futebol americano, beisebol, basquete, enfim. Isso é comprovado com o dado que 58% das entrevistadas gostam de socializar enquanto consomem conteúdo esportivo. Um dado curioso que também foi revelado na pesquisa é que quando o tema é esporte, os homens tendem a ser mais emotivos que as mulheres. 25% dos fãs masculinos de esportes já choraram por conta do resultado de um evento esportivo, contra apenas 20% das fãs femininas que já fizeram o mesmo. Se você quiser ler todos os insights principais dessa pesquisa, eles estão disponíveis lá no nosso site em podnoticias.com.br. O link da matéria na íntegra vai estar, como sempre, disponível aqui na descrição desse episódio. E o Spotify anunciou uma grande atualização e o rebranding da sua plataforma de autoatendimento em anúncios. Antes chamada de Spotify Ad Studio, agora ela se chama Spotify Ads Manager. O Ads Manager agora inclui capacidades de segmentação de audiência mais avançadas que permitem aos usuários alcançar melhor os seus públicos-alvo no Spotify e medir com mais exatidão o desempenho das suas campanhas. Uma das mudanças mais importantes é que agora, na nova versão, é possível criar anúncios em vídeo. A mudança veio algumas semanas depois do Spotify liberar o upload de videocasts na plataforma, então, para alguns criadores de conteúdo, com certeza a novidade é bem-vinda e necessária. Algumas ferramentas como o Audience Manager, que salva audiências de campanhas anteriores, e o Spotify Pixel, que permite criar pixels e relatórios diretamente na plataforma, estão sendo lançados para teste na versão beta e devem ser liberados para todos os usuários em 2025. Claro que o Spotify não é uma empresa nada boba, então todas essas mudanças têm um motivo. O Ads Manager está sendo expandido para mais de 50 novos mercados globais, com o objetivo de que as marcas e anunciantes possam alcançar os 626 milhões de usuários do Spotify. Ainda em notícias da semana, de acordo com uma pesquisa da empresa On Device, o número de ouvintes de podcast no Reino Unido continua crescendo. Os dados mostram que 61% dos britânicos ouvem podcasts todos os meses, com uma média de 108 minutos diários dedicados aos seus programas favoritos. As categorias mais populares são humor e comédia, com 38% da preferência, crimes reais, com 31% e esportes, com 30%. Os picos da audiência britânica são entre as 3 da tarde e as 7 da noite durante a semana. Isso porque não é incomum que os britânicos escutem podcasts enquanto trabalham. A pesquisa também mostrou que 76% dos ouvintes usam smartphones, com o Spotify e a BBC Sounds sendo as plataformas mais populares. 56% dos entrevistados utilizam serviços gratuitos com anúncios e 25% não aguentam mais ouvir anúncios e, por isso, optam pelas opções de assinaturas. Os principais motivos para ouvir podcasts são entretenimento e relaxamento. Já em Singapura, o mesmo estudo da On Device mostrou que 28% dos ouvintes preferem conteúdos relacionados à educação, o tema de podcast que é o mais popular do país. Os singapurianos investem exatamente o mesmo tempo dos britânicos nos podcasts, cerca de 108 minutos diários. A quantidade de ouvintes, no entanto, é um pouco menor. 55% dos habitantes são ouvintes mensais de podcast.
O pico de audiência em Singapura é aos finais de semana, entre as 10 da noite e 1 da manhã. A gente não sabe o motivo, mas dá para especular que, diferente dos britânicos, eles não tenham o costume de ouvir podcasts enquanto trabalham, mas aí é só uma especulação aqui nossa mesmo. Outros temas de podcast populares no país são comédia, entrevistas, true crime e notícias. A pesquisa também destacou que 81% dos ouvintes singapurianos usam principalmente smartphones para ouvir podcast e quase todos eles fazem isso através do YouTube e do Spotify. A maioria dos ouvintes, com 66%, prefere consumir serviços gratuitos com anúncios. Serviços por assinatura não são populares no país. Os dados foram coletados de 804 entrevistados em Singapura. A gente está em ano de eleições municipais, né? Esse ano a gente elege prefeito, vice-prefeito e vereador em todas as cidades do Brasil. E, estando aí às vésperas das propagandas eleitorais começarem, a gente aqui do Pod Notícias reuniu algumas informações sobre como fica a regulamentação em podcasts, transmissões ao vivo e outras mídias digitais. Uma nova lei eleitoral, que começou a valer no dia 30 de junho, diz que podcasts e transmissões ao vivo na internet devem ser tratadas da mesma forma que a rádio e a TV, ou seja, existem regras, tá? A primeira é que radialistas e apresentadores não podem fazer transmissões políticas em canais digitais, como o YouTube e o Instagram, se esses canais estão ligados a emissoras de rádio ou emissoras de TV. Outra regra é que desde o dia 6 de julho, todos os meios de comunicação precisaram tirar qualquer identificação de autoridades que estão concorrendo nas eleições. Os podcasts e streams podem continuar normalmente, mas não podem ser usados da mesma forma que emissoras de rádio e TV para propaganda política. Influenciadores digitais podem falar sobre candidatos, mas não podem ser pagos para isso, ou seja, nada de publis. E, por último, candidatos que estão tentando a reeleição não podem usar espaços públicos para suas transmissões, como fazia um certo ex-presidente aí nas suas gravações semanais. É uma resolução do TSE. O objetivo dessas regras é garantir que o processo eleitoral seja honesto e justo. Se no percurso ainda der para a gente evitar o uso indevido de recursos públicos, melhor para a gente. E mais, nós já sabemos que os podcasts com vídeo ou videocasts, mesacasts, enfim, são o formato mais popular entre os novos ouvintes de podcast no Brasil e no mundo. Mas, apesar disso, o termo videocast não é nada popular. De acordo com os dados do Google Trends, a palavra podcast tem um volume de pesquisa que é considerado médio-alto, enquanto videocast é tão pouco pesquisado que mal tem dados suficientes para uma análise. Curiosamente, a pesquisa por videocast também foi limitada a alguns estados brasileiros, principalmente no Amazonas e no Rio Grande do Norte. Podcast, por outro lado, tem alta incidência no Brasil inteiro. E você quer saber mais duas curiosidades? Olha só, as buscas mais associadas à palavra videocast são podcast, para surpresa de ninguém, eu acho, e o que é videocast. A segunda curiosidade é que o termo mesacast é mais conhecido do que videocast. Talvez porque existem alguns programas com o termo no nome e a gente também fala que é mesacast mesmo. Então, não sei, estamos especulando também. O que vale é que no entendimento popular, podcast é tanto o conteúdo em áudio quanto o conteúdo em vídeo. Na última semana, o Google lançou a Illuminate, uma nova ferramenta de inteligência artificial que transforma artigos científicos em, entre aspas, podcasts de cerca de 5 minutos. O usuário Youssef Ismail, um dos primeiros a testar a versão beta, elogiou a interface, mas também notou que, às vezes, as vozes erram a pronúncia de algumas palavras e fazem pausas estranhas no meio do conteúdo, obviamente, né? Os resumos, por outro lado, ficam muito bons e coesos.
Os áudios são apresentados por duas vozes sintéticas que discutem os conceitos dos artigos científicos com linguagem acessível. Então, segundo o Ismail, é uma boa forma de ser introduzido aos assuntos acadêmicos sem ficar quebrando a cabeça para entender conceito complicado. Por enquanto, o Illuminate só funciona para artigos da plataforma... Como é que pronuncia isso aqui, hein? ARX maiúsculo IV. ARXIV, não sei. Mas só funciona para artigos dessa plataforma. Mas quem já testou a ferramenta diz que ela tem muito potencial e é uma boa adição aos recursos de inteligência artificial do Google. Os beta-testers esperam que em breve outras plataformas de artigos científicos também sejam incluídas no Illuminate. A plataforma de hospedagem Blueberry também lançou um novo recurso baseado em inteligência artificial na semana passada. Agora, o usuário pode gerar cortes em vídeo dos seus podcasts com a seleção sendo feita pela própria ferramenta. O destaque dos clipes em vídeo pode ser acessado através do menu suspenso na barra lateral ou na página principal de inteligências artificiais do painel Blueberry. A ideia é simples, a máquina seleciona os cortes, faz os cortes, aí gera um vídeo com ondas sonoras ou artes estáticas selecionadas pelo usuário. Para quem prefere manter o controle do processo todo, também dá para selecionar os clipes manualmente, aí a IA faz todo o resto. Esse resto, no caso, seria adaptar o corte para os modelos visuais de redes sociais como Instagram, Facebook, X e LinkedIn. É mais ou menos o que o Headliner já faz, só que com o processo automatizado por robôs. Por enquanto, a gente não encontrou muitas opções sobre o novo recurso, mas a gente vai acompanhar para ver se ele vai ser aprovado pelos usuários ou se vai ser considerado meio redundante. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia, o Instituto Serrapilheira anunciou o lançamento de 9 novos podcasts científicos que foram contemplados no edital lançado pela instituição no ano passado. Os 9 programas foram escolhidos entre centenas de inscritos e cada um deles recebeu um apoio financeiro para sua produção no valor de R$50 mil. Os assuntos dos podcasts escolhidos variam. Tem programas sobre ciência reprodutiva, impactos da ação humana nos oceanos, medicina popular da caatinga e muito mais. Alguns dos podcasts de destaque incluem O Mar Não Está para Peixe, sobre ecossistemas marinhos, Torpor, sobre o consumo de opioides no Brasil e Os Caminhos de Nied Guidon, sobre a vida e as pesquisas da arqueóloga franco-brasileira. Os lançamentos começaram em junho e continuam até agosto nas principais plataformas de streaming. Se você quiser saber mais sobre todos os podcasts contemplados pelo edital, não deixa de acessar no nosso site em podnoticias.com.br, que lá tem a lista completa e a sinopse de todos os programas apoiados pelo Instituto Serrapilheira. E na última quinta-feira, a nossa querida Déia Freitas, do podcast Não Inviabilize, quebrou o Twitter ao postar que comprou apartamentos para todos os 5 funcionários da sua empresa. Olha que legal, é isso mesmo, você não ouviu errado. A Déia quitou o valor de 5 apartamentos de 2 quartos para todos os colaboradores que trabalham com ela. Cada um dos imóveis foi escolhido pelos próprios funcionários, aí a Déia foi lá e quitou o valor. É claro que a sequência de tweets, né, claro, viralizou em menos de uma hora. Muita gente ficou sem acreditar, como tudo que a Déia fala, né? O pessoal não acredita. Segundo ela, foi uma conquista irreal que ela jamais teria previsto anos atrás e é claro que levou a uma choradeira danada entre ela e o pessoal da empresa. Com certeza foi muita emoção envolvida. E agora, felizmente, a gente sabe que essas pessoas que trabalham com a Déia podem comemorar que tem a segurança da moradia própria, além de uma chefe fenomenal que realmente se importa com eles. Que notícia bacana de compartilhar, né? É distribuição de renda, olha que bacana. Quem dera a gente pudesse falar de conquistas assim todos os dias. E na nossa caixa de perguntas do Instagram na semana passada, a gente perguntou para você qual tema pouco explorado você gostaria de ouvir em um podcast.
Dessa vez a gente não recebeu tantas respostas quanto costuma receber. Eu não sei se é porque já existe podcast sobre tudo, provavelmente não, com certeza ainda tem muito chão para ser explorado no áudio aqui no Brasil, mas essa não foi uma pergunta muito fácil de ser respondida. Alguns dos temas que o nosso ouvinte gostaria de ouvir mais em podcast são fotografia, história sobre arquitetura e formação de cidades, hipismo e escotismo, olha aí. E eu ainda aposto que, se procurar direitinho, dá para achar podcast sobre todos esses temas, talvez só estejam aí difíceis de encontrar. Mas para essa semana, a gente quer saber algo diferente. Se você pudesse participar como convidado de qualquer podcast, qual programa você escolheria? E por quê, é claro, né? Então, como sempre, a caixinha vai ficar aberta nos stories do Instagram do Pod Notícias por apenas 24 horas. Então não deixa de acessar lá ainda hoje para deixar a sua participação em @pod.noticias. Eu também te aconselho a seguir a gente lá, que é para você participar das nossas interações toda segunda-feira e também acompanhar as nossas postagens ao longo da semana. Sobre lançamentos, na última segunda-feira, as atrizes Ana Hikari, Agnes Brista e Nina Tonsik lançaram o podcast Clube do Erro. No programa, elas analisam as histórias dos ouvintes, julgando se eles fizeram a coisa certa ou se cometeram um erro. Olha que legal. As histórias são enviadas pelos ouvintes por meio de um formulário, onde eles descrevem o que aconteceu e enviam com um título que começa com a frase: "Eu tô errado de fazer, enfim, tal coisa e tal", aí vai do que a pessoa tá contando, é claro. A gente consegue imaginar de onde veio inspiração pro projeto, já que esse formato de texto é um clássico do Reddit, né? Mas com a tag "Eu sou babaca por ter feito isso", enfim, existem esses conteúdos por aí. O Clube do Erro é um programa diário que já tá disponível no Spotify, Amazon Music e também Deezer. E no último sábado, dia 27 de julho, foi lançado o podcast Bauru ao Pé da Letra. O programa, produzido pela editora Mireveja, vai reunir 30 escritores bauruenses para falar de temas como movimentos literários de Bauru, literatura da periferia, romances, linguagem poética e a presença das mulheres no mercado editorial. Em cada um dos episódios de 90 minutos, 3 escritores vão sentar para conversar e discutir sobre a pauta do dia. O primeiro episódio já está disponível no Spotify e no site da editora. Os próximos vão ser postados toda semana às quartas-feiras até o final de setembro. E na nossa recomendação nacional dessa semana, a indicação não vai ser feita pelo Léo. Hoje, que é a última segunda-feira do mês de julho, encerrando a campanha #O Podcast é Delas 2024, quem vem apresentando o quadro sou eu, Lana Távora. Você já me conhece por aqui como a guria que escreve o roteiro do Pod Notícias. Mas, se é pra apoiar a campanha, a gente vai apoiar do jeito certo, né? Então, a recomendação de hoje é de um podcast feito de mulher para mulher. É o podcast Não Quero Ser Mãe, e Agora? Produzido e apresentado pela Amanda 90. A Amanda tem 41 anos e tá há mais de 10 anos com o mesmo parceiro, e ela decidiu que não quer ter filhos. O programa reúne mulheres em conversas descontraídas sobre liberdade de escolha, pensando especialmente naquelas que ainda têm alguma dúvida. Mas também tem espaço para aquelas que já se decidiram ou que só gostam de um bom papo. O Não Quero Ser Mãe, e Agora? É um podcast obrigatório para toda mulher que pensa no futuro, seja child free mesmo, ou seja como eu, que já tenho um filho lindo de 8 anos que é a paixão da minha vida. Então não deixa de conferir e de assinar o podcast no seu agregador favorito, para não perder as novidades e as discussões tão importantes sobre esse tema tão delicado. E assim a gente fecha essa 24ª edição do Pod Notícias. Acesse podnoticias.com.br para ter acesso à íntegra das notícias com todas as fontes e a transcrição completa do episódio, além dos artigos dos nossos colunistas e todos os links relacionados. Você pode acompanhar a gente diariamente através do nosso canal público no Telegram em t.me/podnoticias, através do nosso Instagram @pod.noticias e também a nossa page do LinkedIn.
Você pode ouvir o Pod Notícias nos principais agregadores e também no YouTube. E se você ouve pelo Spotify ou pelo Apple Podcasts, eu peço que você deixe aí as suas 5 estrelinhas de recomendação para que a gente possa indexar melhor e aparecer para um número cada vez maior de ouvintes. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, eu, Léo Lopes, na direção geral e apresentação e Thiago Miro na pesquisa. Obrigado pelo seu download, pelo seu prestígio, pela sua audiência e a gente se encontra segunda-feira que vem. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.